Nós temos conversado sobre essa temática, relacionamentos líquidos. Nós iniciamos essa conversa na última semana, e como vocês sabem, aqueles que estavam aqui ou acompanharam pela internet, como tudo que nós fazemos aqui no contexto da nossa comunidade, nós queremos estar em diálogo com a nossa cultura. Quando nós entendemos quais são as perguntas que se levantam na nossa cultura, nós entendemos mais claramente quais são as respostas que a Bíblia nos apresenta. E nós estamos em diálogo com o pensamento de Zygmunt Bauman, principalmente no livro Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, e nós queremos fazer uso do diagnóstico fantástico que Zygmunt Bauman, esse sociólogo polonês, faz dos relacionamentos humanos na atualidade, e aí então irmos para a palavra de Deus, buscando princípios e valores da sabedoria bíblica, como uma resposta de como nós podemos, numa cultura caracterizada pelo amor líquido, como nós podemos construir relacionamentos sólidos. O Zygmunt Bauman diz que essa cultura do amor líquido, por detrás dela existem algumas mudanças que aconteceram nas últimas 3, 4 décadas. Uma delas, as transformações sociais aceleradas. O mundo tem mudado de maneira muito abrupta. O mundo dos anos 60 ou 70 do século passado não tem mais absolutamente nada a ver com o mundo em que nós vivemos hoje. Grandes mudanças sociais, econômicas, políticas aconteceram. As inovações tecnológicas. Nós não damos conta de lidar com as inovações que emergem a cada mês, a cada semana. Você mal aprendeu a lidar com o seu novo celular e você já descobre que tem um novo no mercado e você está atrasado. E essas inovações tecnológicas geram, o que a gente vai ver já já, uma espécie de desapego. Eu fiz a comparação na última semana com o meu radinho de pilha que eu ganhei quando eu tinha uns 8 anos de idade. E eu passei anos com aquele radinho de pilha. E eu me lembro ainda como era aquele radinho de pilha. Eu me lembro como o botão de sintonizar as estações dele funcionava. Eu me lembro como ligava e desligava aquele radinho. A pergunta, você se lembra que modelo que era o seu antepenúltimo celular? Bem possivelmente você se lembra como é o seu último e o seu primeiro, que era um tijolão. A gente não se apega mais às coisas. Ainda, a dissolução das ideologias das instituições. Tudo parece que está perdendo o valor. O mundo moderno vive durante décadas entre a grande potência mundial da esquerda, a grande potência mundial da direita. O mundo se divide entre marxismo e capitalismo. Só que hoje nós vivemos uma tremenda crise política, social e econômica no nosso país. E bem possivelmente a maioria de nós sabe qual é o diagnóstico da crise, qual é o problema dessa crise. A grande pergunta é: qual é a solução? Quem tem a solução para essa crise? Qual das ideologias presentes no mundo atual corresponde ao nosso anseio e necessidade nesse momento de crise? Tudo isso, segundo Bauman, gera esse desapego, essa relação que nós temos com coisas, com pessoas, com instituições, na qual a gente segura, mas segura de leve. A gente não se apega demais, porque tudo passa, tudo muda. Hoje, nós, no século passado, talvez alguns de vocês, ou os pais de vocês, passaram décadas comprando
remédios na mesma farmácia, a farmácia do seu Zé, comprando alimento no mesmo armazém, o armazém do seu Alfredo, comprando pão na mesma padaria, a padaria do seu Joaquim. Agora, naquele tempo, era inconcebível você pensar na possibilidade de não comprar pão na padaria do seu Joaquim. Era inconcebível. Hoje, as nossas relações, elas são, nós consumimos, nós seguramos sem nos apegar, porque o tempo todo nós estamos mudando. Isso leva a algumas características básicas desses relacionamentos líquidos. Primeiro, banalidade dos conceitos. Nós vimos semana passada o Zygmunt Bauman falando do conceito amigo. O sujeito diz que tem 5.000 amigos. É uma banalização do conceito amigo. Quantos amigos você de fato tem na vida? Um outro conceito banalizado, amor. As pessoas se referem à palavra amor como sinônimo de sexo. Elas dizem, eu fiz amor. Fez amor? Amor é algo que você faz em minutos? É uma banalização de conceitos. Ainda, facilidade nas rupturas. Você não tem mais fidelidade à padaria do seu Joaquim, à farmácia do seu Zé, ou ao armazém do seu Alfredo. A sua relação está sempre baseada em duas variáveis: o melhor pelo menor custo. Quem me oferecer o melhor pelo menor custo, leva. Eu não sou fiel mais à marca de carro, eu não sou fiel à roupa, eu não sou fiel a restaurantes. Quem me oferecer o melhor pelo menor custo, me leva. E o duro é que gradativamente esse padrão se estabelece nas nossas relações com pessoas. Quem me ofereceu o melhor pelo menor custo, leva. Mentalidade individualista narcisista, porque eu decido quem vai ser meu amigo. E eu decido quem vai deixar de ser meu amigo. E eu estou no centro de todas as coisas. O Zygmunt Bauman esteve no Brasil esse ano, falando numa conferência sobre educação. E nessa conferência, ele apontou para o fato de que 3 aspectos são imprescindíveis para todo aquele que quer compreender a cultura contemporânea. Primeiro, o contexto digital atual. Nós somos uma geração digital. E se você não partir desse pressuposto, você não vai conseguir entender as relações humanas. Nós somos seres que vivem com o celular no bolso ou na bolsa, mas nós estamos conectados o tempo todo. Ainda, a modificação do modo de pensar do ser humano é uma outra coisa que Bauman aponta. Esse mundo digital mudou a maneira como o ser humano pensa. É interessante, esse mundo digital não mudou só o tamanho do telefone, não fez do telefone fixo um telefone móvel, não é uma mudança meramente de objeto, é uma mudança na maneira como você pensa. Por exemplo, pesquisas mostram que pessoas navegam pela internet e muito raramente uma pessoa fica no mesmo site por mais do que 10 minutos. E isso gera um comportamento mental. Você está sempre insaciável. É insaciável por informação e, ao mesmo tempo, você facilmente se desconecta mentalmente e emocionalmente. Você precisa
de algo novo. Isso tem mudado a maneira como a gente conversa, isso tem mudado a maneira como a gente se comporta numa reunião como essa, isso tem mudado o nosso almoço de família aos domingos, isso tem mudado tudo. Então, a terceira consideração que o Bauman faz é os impactos dessas transformações do mundo digital na mente humana no sistema educacional. Ele estava falando numa conferência sobre educação, mas eu trago isso para nós e nas relações sociais. Prova disso, dá uma olhada no vídeo a seguir e perceba como o mundo digital muda a nossa maneira de pensar e afeta profundamente a forma como nós estamos nos relacionando uns com os outros. Observe. Stuck under his car. And like, who knows how long he was driving. I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box is still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car. I bet he got home, he pulled into his driveway. Cloud in the sky. I'm not. Wow. You're like, if you, it's not. It's not. I don't think it's real. I don't think it's real. I see the lineup for car. It's getting wasted. The Empire State Building is like really close to it, so it's a good. A gente deveria chorar. Porque isso está presente em todos os cantos hoje em dia. E o pior é que nós começamos a nos acostumar com a imagem e nós achamos que isso é normal. Deixa eu trazer isso para o contexto da família. A revista Crescer, em dezembro de 2014, fez um artigo no qual ela dizia o seguinte: uma pesquisa realizada com 1.521 crianças de 6 a 12 anos pela Highlights, uma revista infantil norte-americana, mostrou que 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. E surpresa, os celulares são os principais responsáveis por isso. Crianças reclamando que os seus pais não prestam atenção no que elas dizem. Por quê? Porque os seus pais estão prestando atenção no que alguém, em alguma outra parte do mundo, diz através do celular. Uma outra pesquisa da Universidade de Boston mostrou que nem quando as pessoas estão à mesa em família, os smartphones são poupados. Cientistas observaram o comportamento de 55 adultos que foram com filhos a restaurantes na zona metropolitana de Boston. 55 adultos. Dos 55 adultos, 40 deles não largaram o celular durante a refeição. Esses americanos são terríveis, não?
Em outro estudo da Brigham Young University dos Estados Unidos, realizado entre 143 casais heterossexuais, 70% das mulheres relataram que os smartphones atrapalham seu relacionamento amoroso. E eu sei que alguns homens estão pensando, e a minha esposa com o iPad dela? E a minha esposa com o Facebook dela? O Zygmunt Bauman diz assim: somos cada vez menos capazes de nos dedicar por um longo tempo de maneira adequada a uma tarefa. Por favor, perceba os detalhes dessa afirmativa. Nós somos cada vez menos capazes de nos dedicar por um tempo longo de maneira adequada a uma tarefa. Por exemplo, almoçarmos em família. Nós somos cada vez menos adequados para estarmos presentes num só lugar, prestando atenção no que está acontecendo, conversando com pessoas, olhando para os seus olhos, e só isso. Mas não é só o intelecto que foi afetado. As novas tecnologias influenciam também a relação entre as pessoas, a maneira como nós conversamos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos. E deixa eu trazer isso agora um pouquinho para a geração mais jovem, porque o Zygmunt Bauman diz que devido a essa cultura que se instalou, de relações líquidas, grandemente motivadas por essa comunicação digital, na qual nós não conseguimos estabelecer relação com os olhos da outra pessoa, com a face da outra pessoa, nós não conseguimos ouvir uma só pessoa durante 1 hora sequer. Falando da geração mais jovem, o Bauman diz que essa geração tem uma grande dificuldade na construção de relacionamentos que duram mais tempo, porque relacionamentos que duram mais tempo têm uma bênção que essa geração mais jovem não usufrui, e tem uma suposta maldição aos olhos dessa geração. Dá uma olhada no que o próprio Bauman diz e como ele caracteriza essa bênção e essa maldição nos laços duradouros numa relação. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing, because it is really tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner on whom you can rely and do something for him or for her. It's some kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship. So it's a blessing. And I think that very many young people are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation. On the other hand, it is a curse, because once you enter the bond, you expect to stay there forever. You swear, you take an oath, till death do us part, right? Forever. But what does it mean? It does mean that you mortgage your future. Perhaps tomorrow or next month or next year, there will be new opportunities, now unheard of. You can't predict them, and you won't be able to pick them, these new opportunities, because you will be already tied by your old commitments, old obligations. Essa reflexão do Bauman revela que essa geração mais jovem não tem avaliado corretamente, primeiro, o que é o casamento.
para depois estabelecer relações. E isso me faz lembrar de um artigo escrito pelo Stephen Kanitz, chamado Casar ou Não Casar, Eis a Questão. Nesse artigo, o Kanitz faz uma coisa interessante. Ele pega o diário de Charles Darwin. E no diário de Charles Darwin, ele encontra relatos de um momento da vida do Charles Darwin, onde ele começou a se questionar se ele deveria casar ou não casar. E aí ele registra no diário dele o seguinte: a primeira etapa dessa jornada do Charles Darwin foi a análise dos prós e contras do casamento. Então ele registra no seu diário algumas coisas que, quando vinham à mente dele, o incentivava a se casar. Por exemplo, ter alguém na velhice, alguém para cuidar da casa, melhor do que ter um cachorro. O duro que tem gente hoje em dia que não concorda com essa última afirmação. Mas ele continua sua reflexão pensando quais eram as coisas que, quando vinham na mente dele, não o incentivavam a se casar. Olha só: liberdade, ausência de brigas, não ter que visitar parentes, não ter que cuidar de filhos. E aí Charles Darwin coloca essas duas coisas na balança. Essa foi a primeira etapa. E nessa primeira etapa, ele pondera e ele chega à seguinte conclusão: é melhor casar. Aí ele passa para a segunda etapa, análise dos prós e contras de cada uma das suas pretendentes. E a escolha recai sobre uma mulher, uma jovem chamada Emma. Ele analisa racionalmente prós e contras das jovens que ele conhecia. E a escolha recai em Emma. Gozado, não? Parece algo tão lógico, racional, mas interessante que Emma se torna sua única esposa ao longo da vida, e ele permanece casado com Emma por 43 anos. Kanitz termina esse artigo dizendo assim: Darwin colocou a questão em duas etapas e na ordem certa. Primeiro, ele decidiu se deveria casar ou não, e depois com quem. Primeiro, ele se comprometeu com o conceito. O conceito que o Bauman estava falando, que para muitos hoje é uma maldição. Você empenhar o seu futuro. Essa é a pessoa com quem eu vou construir a minha vida ao longo da minha existência, mesmo que ao longo da minha existência emerjam novas possibilidades, emerjam novas versões. É com essa pessoa que eu decidi construir uma relação duradoura e sólida. Hoje em dia, os jovens tendem, primeiro, a escolher a pessoa. Depois eles vão decidir o que vão fazer com essa pessoa. Primeiro se escolhe uma pessoa. Depois se decide se essa pessoa é para uma noite, para uma semana, para um mês, para um ano, e via de regra, nunca para toda a vida. A sugestão de Kanitz é: primeiro nós deveríamos decidir o conceito, depois decidir pela pessoa. A grande questão nessa manhã é como construir relacionamentos sólidos numa cultura caracterizada pelo amor líquido. E, para tanto, eu quero convidar você a conhecer um pouquinho, na verdade, 2 versos de um livro bíblico chamado Cantares, conhecido por alguns também como Cântico dos Cânticos. Esse livro, ele tem várias teorias em torno dele. Aquela teoria com a qual eu me simpatizo mais
é a teoria de que esse livro relata o diálogo, relata a poesia, relata as canções de um amor entre uma jovem camponesa e um jovem pastor de ovelhas. Bem possivelmente duas pessoas simples, uma jovem camponesa e um pastor de ovelhas, que se amam. Só que surge um pequeno problema nessa relação. A família dessa jovem a entrega para fazer parte do harém do rei Salomão. Um homem cheio de poder, cheio de riqueza, cheio de possibilidades. E a pergunta é: que chance tem aquele jovem pastor diante do rei Salomão? Mas o livro de Cantares relata como essa jovem constantemente enfatiza: o meu coração é do meu amado. E ela não se rende ao rei Salomão. Essa história nos apresenta, a partir da sabedoria bíblica, ao meu ver, a possibilidade sim de nós construirmos relacionamentos duradouros e sólidos, mesmo inseridos numa cultura do amor líquido. A questão é que nós precisamos ponderar que tipo de construção nós vamos ter nas nossas vidas e nas nossas relações. E os 2 versos que eu vou ler para vocês nos falam de 2 segredos na construção de relacionamentos duradouros e sólidos. O primeiro segredo eu chamo de fator compromisso. O segundo segredo eu chamo de fator perseverança. Compromisso e perseverança. Deixa eu falar primeiro do fator compromisso. Cantares capítulo 8, verso 6. Tem um verso que é muito usado em cerimônias de casamento, em convites de casamento. E eu já usei esse verso em cerimônias de casamento, mas aí você só tem 10 minutos para falar, e eu nunca tive a oportunidade de pregar sobre esse texto para expor o conteúdo preciosíssimo desse texto. Olha o que diz. Coloca-me, é a jovem falando para o seu amado, aquele jovem pastor camponês. Coloca-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, labaredas do Senhor. Já eu vou para o próximo verso. Eu queria me concentrar nas 2 primeiras linhas desse verso 6. Coloca-me como um selo. Por 2 vezes aparece essa expressão aí. Coloca-me como um selo. Só que a variante é na primeira linha, selo sobre o seu coração. E na segunda linha, selo sobre o seu braço. Do que essa jovem está falando? Eu arriscaria dizer que essa jovem está falando de um compromisso que demanda envolvimento total. Hoje em dia, pessoas querem construir relacionamentos, mas elas não querem se entregar totalmente. Por exemplo, elas querem um casamento, mas, desculpa, eu tenho uma carreira profissional e o casamento não pode interferir na minha carreira profissional. Não, olha, eu quero um casamento, mas eu já tenho alguns bens e você tem outros ou não tem nenhum, então vamos deixar bem claro que o que é meu, o que é seu. Não vamos misturar as coisas. Não existe nenhuma chance de um relacionamento
ser sólido e duradouro, se não existir por parte de cada um a decisão de se entregar totalmente e se envolver totalmente na construção dessa relação. Deixa eu mostrar isso apresentando para vocês primeiro. Quando essa jovem fala de selo, o que ela tem em mente? Ela tem em mente algo parecido com isso aí. Essa é uma peça de um museu, um selo babilônico. A peça marrom é o selo, que era usado por reis, era usado por famílias, quando você estabelecia um contrato, por exemplo, de compra e venda de uma terra. O documento era feito numa espécie de tábua de argila, e depois que o documento estava todo pronto, se lia o documento, e aí quem estava vendendo e quem estava comprando colocava o seu selo. Ao colocar o seu selo, ele estava dizendo que estava consumado, aquilo ali era irreversível. Agora perceba, essa menina está dizendo: coloca-me como selo no seu coração, coloca-me como selo no teu braço. O que acho que a gente está com um problema de contato aqui, né? Ok. O que será que ela está querendo dizer com isso? Existem duas interpretações. Primeira, quando ela fala, coloca-me como selo no teu coração e selo no teu braço, ela está falando, eu quero me comprometer na construção afetiva dessa relação. Eu quero me comprometer em nutrir sentimentos nessa relação. Sentimentos, eles não emergem e permanecem do nada. Já dizia uma música popular brasileira do passado que o amor é como a flor que precisa de água, luz e calor para crescer, de emoção e alegria, e tem que regar todo dia. Colocar alguém como selo no seu coração é se comprometer na construção e no nutrir afetivo dessa relação. É interessante, a gente se compromete hoje com o nosso crescimento profissional, a gente se compromete com o nosso crescimento acadêmico, a gente se compromete com o aumento da nossa renda financeira, mas a gente está comprometido em construir e nutrir afetividade numa relação. Mas quando ela fala de braço, ela está falando de força física, ela está falando de dedicação. A construção de uma relação duradoura e sólida demanda que alguém coloque como selo no seu coração o compromisso de nutrir afetivamente essa relação, mas também de cuidar, se dedicar de corpo e alma nessa relação. Envolve cuidado do outro, envolve suprir as necessidades do outro. Não é uma coisa etérea, é uma coisa concreta. A segunda interpretação aponta para o fato de que o coração nos fala de um selo privado, íntimo, um compromisso íntimo, no mais profundo do nosso ser. Mas o selo no braço é para que todo mundo tenha conhecimento de que aquela jovem pertence ao seu amado e o seu amado pertence àquela jovem. Existe um compromisso íntimo e existe um selo que aponta visivelmente, claramente, que essa pessoa já tem um compromisso com o outro. É interessante que nessa cultura do amor líquido, as pessoas dizem assim: não, esse negócio de estabelecer documento, casar no papel, só atrapalha. Eu tenho um amigo que se juntou durante 20 anos, casou no papel, uma semana depois separou.
Não foi o papel que fez mal para ele. Foi talvez os 20 anos construídos sem selo. Sem selo no coração e sem selo no braço. Sem selo no coração, no mais profundo do ser, e sem deixar claro para todos que ele assumiu um compromisso com uma pessoa. Ele tem alguém que é dono da sua vida. Isso mesmo. Nessa cultura do amor líquido, a gente tem medo dessa expressão. Porque a gente quer ser dono da própria vida. Desculpa, não existe como você construir relações sólidas e consistentes se você não estiver disposto a se envolver totalmente, a se entregar totalmente. Mas continuando o nosso texto, a segunda parte do verso 6 diz: pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. E aqui nós encontramos o que na poesia hebraica se chama paralelismo sinônimo. O que é um paralelismo sinônimo? São duas linhas com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Por exemplo, aqui, amor e ciúmes estão em linha paralela. Eu sei, o significado de ciúme que vem à nossa mente, ao nosso coração, é um pouco diferente, mas dentro da poesia hebraica aqui, tem o mesmo significado. O amor e o ciúme estão em linha paralela, assim como diz que o amor é forte, o ciúme inflexível, estão em paralelo. E aí, o amor é forte como a morte, o ciúme é inflexível como a sepultura. Eu sei que hoje em dia, quando a gente faz declarações de amor para outra pessoa, se é que a gente faz, ou quando a gente retrata em poesia as nossas relações românticas, a gente não tem muito hábito de usar assim essas expressões que não parecem cabíveis numa relação de amor. Expressões como sepultura. O meu amor por você, querida, é como uma sepultura. Mas para pensar comigo numa coisa. Na experiência humana, na história, não existe maior símbolo de uma situação irreversível do que a sepultura. Você já percebeu esse clima quando você vai no sepultamento de um ente querido ou de um amigo, e aí está todo mundo lá, e aí todo mundo está em torno da cova, e aí o caixão desce, e aí os homens jogam terra e fecham a sepultura. Quando fecha a sepultura, talvez ninguém verbalize, mas você olha para um e olha para o outro, e você sente o clima. Essa situação é irreversível. Acabou. Por isso, o que a poesia aqui está querendo nos mostrar é que o compromisso na construção de relacionamentos sólidos é um compromisso que se baseia numa decisão inegociável. Numa decisão inegociável. Na linguagem do Bauman, é uma decisão que compromete o seu futuro. Agora, o ano passado, quando nós conversávamos sobre os 10 mandamentos, quando nós falamos sobre o não adulterarás, eu trouxe para vocês uma ideia do Rod Bell, num vídeo que ele tem chamado Flame, onde ele mostra as 3 palavras do hebraico que são traduzidas como amor. A primeira dela é raiá, amor amigo, companheiro.
É o coração do relacionamento. Hayá é o amor que um amigo tem por um amigo. Hayá é o amor que pessoas que gostam umas das outras têm uma pelas outras. Hayá é a característica de pessoas que gostam de passar muito tempo juntas conversando. Mas tem uma outra palavra, ahavá. Ahavá é uma palavra com uma conotação mais profunda. É amor, afeto, é um desejo intenso de estar juntos e é a base do compromisso e aliança. Ahavá é a decisão de amar uma pessoa para o resto da sua vida. Eu sei, isso soa estranho, porque alguns dizem, mas como que eu posso sentir amor por uma pessoa? Eu não posso me comprometer que eu vou sentir amor por uma pessoa para o resto da vida. A gente não está falando de sentir. Amor não é sentimento, amor é uma atitude. E ahavá é a palavra amor do hebraico, na qual, quando você a utiliza, você está falando de um compromisso assumido de amar uma outra pessoa. E tem uma terceira palavra no hebraico, dod, amor, prazer, intimidade física, sexo, consumação e manutenção do amor. Olha que interessante. Eu diria que na construção de relacionamentos longos e sólidos, nós deveríamos usar essa exata ordem. Primeiro, você precisa perceber se você tem hayá por uma pessoa. Se você gosta de passar horas conversando com uma pessoa. Se você tem um vínculo afetivo com essa pessoa que faz você desejar compartilhar os seus pensamentos, as suas ideias, os seus sonhos por horas com essa pessoa. Depois, você parte para o ahavá. É a aliança, é o compromisso de cuidar e amar dessa pessoa por toda a vida. Aí chega o dod, o sexo, que é importante na relação também, mas eu vou guardar isso para falar daqui a pouco. E é interessante que pessoas podem envelhecer juntas dessa maneira. E na medida em que elas envelhecerem, 70, 80, 90, sei lá, o que acontece? Talvez o dod começa a se apagar. Mas o ahavá mantém a relação. E o que sobra no final, sabe o que é? Hayá. Parece que a gente começa pelo hayá, cresce até o dod, e na medida em que a gente envelhece, gradativamente, quando a gente tem relacionamentos duradouros e sólidos, a gente tem do lado alguém para compartilhar o hayá, a amizade. O Stephen Ganitz coloca isso de uma outra forma. Mas só queria pontuar para vocês uma coisa. A palavra amor que aparece em Cantares, capítulo 8, verso 6, é ahavá. Coloca-me como selo no teu coração. O amor é forte como a morte. Ahavá é forte como a morte. Agora, o Stephen Ganitz, algum tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás, ele escreveu um artigo, e eu já fiz menção aqui numa outra pregação, no qual, nesse artigo, ele diz o seguinte: na semana passada, comemorei 30 anos de casamento. Hoje ele deve ter 40. Recebemos dezenas de congratulações de nossos amigos, alguns com o seguinte adendo assustador: cara, coisa rara hoje em dia isso. De fato, diz ele, 40% dos meus amigos de infância já se separaram. Isso 10 anos atrás, hoje deve ser 70%. E o filme ainda não terminou. Pelo jeito, estamos nos esquecendo da essência do contrato de casamento, que é a promessa de amar o outro para sempre. Olha só que interessante, contratos inclusivos de casamento são realizados justamente porque o futuro é incerto e imprevisível.
Ele diz, as promessas e os contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza, sem a qual ficaríamos todos paralisados à espera de mais informação. Quando você promete amar, ahavá, alguém para sempre, está prometendo o seguinte, olha só, eu sei que nós dois somos jovens, vamos viver até os 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo da minha vida. E que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. E o que fazer? Ele diz, é justamente por isso que prometo amar você para sempre. E abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. É o que o Bauman diz sobre você empenhar o seu futuro. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora. Porque se fosse esse, você teria que casar depois dos 80 anos de idade. Se sobrasse alguém para casar com você. Mas o objetivo do casamento é construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Eu sei. Isso é contra a cultura. Mas nós estamos falando sobre relacionamentos sólidos numa cultura imersa pelo amor líquido. E a última parte do verso 6 diz assim, suas brasas são como fogo ardente, são labaredas do Senhor. Essas expressões, brasas, fogo ardente, fala do quê? De paixão. E mais do que isso, fala de sexualidade. Por isso, olha só, esse compromisso que constrói relações sólidas e duradouras implica, sim, na sexualidade. Porque a sexualidade tem o poder de renovar a relação. Por favor, me acompanhe aqui em alguns pensamentos. Primeiro, eu sei que muitas pessoas, devido ao que fizeram da sexualidade na nossa cultura contemporânea, acham inconcebível falar de sexualidade num momento de espiritualidade. Mas é um grande equívoco, sabe por quê? O sexo foi criado por Deus. E quando Deus cria o sexo, assim como Ele criou todas as coisas, o texto bíblico diz que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. O problema é o que nós fizemos do sexo. E aí tem casais que acham que quando eles leem a Bíblia juntos, Deus sorri. Quando eles fazem oração antes da refeição, Deus fica feliz. Mas quando eles vão fazer sexo, o Espírito Santo sai do quarto, fecha a porta e fica esperando no corredor eles acabarem. Talvez seja por isso que alguns homens e mulheres cristãos estão desprezando a importância do sexo no casamento. Porque o sexo renova a aliança. O sexo reanima o casal. O sexo facilita o diálogo. O sexo torna o compromisso de estar com o outro para toda a vida um compromisso prazeroso. Sem sexo, esse compromisso é penoso. Deus criou o sexo. E o sexo é bom para ser feito no contexto de ahavá. Ahavá. O sexo renova o ahavá. Olha o que Tim Keller fala sobre isso. O sexo é, talvez,
o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano. Lembra que o compromisso, a primeira parte do compromisso é se entregar inteiramente? Então exercite isso com sexo. Ainda, é o modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra: pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. É o segundo nível do compromisso. Agora, eu acho interessante essa última frase. Tim Keller diz assim: o sexo não deve ser usado para dizer nada menos que isso. Quando você usa o sexo fora desse contexto, você está participando dessa banalização que a cultura do amor líquido faz acerca de conceitos tão importantes, tão sagrados, tão profundos. Um deles, o sexo. A coisa não está andando como você gostaria na sexualidade do seu casamento? Procure ajuda. Procure ajuda. É uma responsabilidade que você tem nutrir isso. Procure conselhos, mas resolva isso. O verso que nós lemos diz que essas brasas da relação são labaredas do Senhor. É interessante que é a mesma expressão de Êxodo capítulo 3, quando Moisés se depara com uma sarça que queima, 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 mas não se consome. Em outras palavras, Deus tem o poder de manter viva em você a chama da sexualidade. Busque em Deus também essa chama, porque ela pertence a uma vida saudável, a uma espiritualidade consistente e saudável. E eu termino falando do fator perseverança. O fator perseverança na construção dos relacionamentos sólidos está no verso 7. Diz assim o texto: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Para eu explicar isso para vocês, eu vou ter que mostrar a estrutura literária, porque é muito bonito. O que a gente tem aqui na poesia hebraica é o que é chamado de quiasmo invertido. Acompanhe o meu raciocínio. Primeira linha do verso 6 fala sobre selo sobre o seu coração, selo sobre o seu braço. Se lembra disso? Segunda linha fala sobre amor forte como morte, inflexível como sepultura. Está lembrado? Terceira linha fala sobre suas brasas são fogo ardente, labaredas do Senhor, sexualidade. Lembrou disso, né? Agora, olha o que diz a primeira linha do verso 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Pergunta: esse verbo apagar, água apaga o quê? Fogo. Então, a primeira linha do verso 7 está ligada à última linha do verso 6. E a segunda linha do verso 7 diz: os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Você já viu uma enchente, imagens pela televisão de enchente, levando cadeira, levando carro, levando mesa. Agora, você já viu imagem de enchente levando sepultura? A sepultura é mais profunda. As correntezas não conseguem levar. Por isso essa segunda linha está ligada à segunda linha do verso 6. Agora, olha que interessante. O momento em que a jovem gasta mais tempo falando, ela usa 3 linhas dizendo: se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para comprar o ahavá, seria totalmente desprezado. De quem essa jovem está falando? Salomão. Salomão pode vir com o seu poder,
pode vir com seu Mercedes ou BMW, seu camelo BMW. Salomão pode convidá-la para passar as férias à beira do Mediterrâneo. Salomão pode oferecer um anel de brilhantes que ela sempre sonhou. Essas últimas 3 linhas estão ligadas à primeira linha do verso 6. Ela já colocou um selo no coração dela. E ela já colocou um selo no braço dela. Ela já tem dono. E o amado dela também já tem dono. Perseverança. Em relacionamentos duradouros, a gente enfrenta as muitas águas que tentam apagar a nossa paixão. A gente enfrenta as correntezas dos rios, as adversidades que tentam roubar de nós o compromisso assumido. A gente enfrenta tentações, pessoas, homens, mulheres que emergem na nossa história aparentemente nos oferecendo algo mais atraente do que o compromisso assumido no passado. Mas Cantares capítulo 8, versos 6 e 7 diz: é possível sim você construir uma relação sólida e duradoura a partir da sabedoria bíblica. Dietrich Bonhoeffer escreveu um sermão para o casamento da sua sobrinha. Ele estava preso num campo de concentração. E nesse sermão uma frase se tornou notória. Diz assim: de agora em diante não será o amor que sustentará a aliança, mas a aliança que sustentará o amor. A gente precisa definir sempre conceitos. Então, essa é a minha interpretação dessa frase. De agora em diante, não será o amor, sentimento, que sustentará a aliança, compromisso. Não será o amor dode que sustentará o amor ahavá, aliança. Mas a aliança, o compromisso, ahavá, que sustentará o amor, o sentimento, o dode. Assim, pergunto a você, o que tem norteado as suas relações familiares? Ahavá, o sentimento. Perceba que propositalmente eu me concentrei aqui na relação conjugal, mas o ahavá precisa ser praticado também em outras relações familiares, como, por exemplo, no cuidado dos nossos pais. Nós não temos a opção de simplesmente dizer: vou cuidar do meu pai, não vou cuidar da minha mãe. Eles já eram comunidade com você antes de você vir a ser. Numa cultura de relacionamentos líquidos, aonde a gente estabelece relação só com quem tem para nos oferecer, a gente precisa redescobrir o ahavá. Existem pessoas no nosso meio que não têm mais o que nos oferecer, mas nós temos um compromisso de cuidar delas, de amá-las, de estar com elas. Ainda, o que tem faltado ao seu compromisso? Envolvimento total. Você já abriu mão de tudo, para se tornar uma só carne com seu parceiro? Você já se tornou uma só carne com seu parceiro? Decisão inegociável. Ahavá. Renovação da paixão. Voltar a aquecer as brasas da relação. Voltar a aquecer o desejo de um para com o outro. Voltar a nutrir, fazer com que o ahavá se torne uma jornada prazerosa. Por quê? Porque existe sexualidade nessa relação.
Termino dizendo o seguinte: alguns de vocês estão ouvindo tudo isso e trazem com vocês marcas de relacionamentos que não deram certo, que ficaram para trás. Deixa eu dizer uma coisa para você. A questão não é o que aconteceu no passado. A questão mais importante é o que você vai fazer do seu futuro a partir do momento em que você ouviu o que eu acabei de te dizer. Queria convidar você para fechar os seus olhos, buscar a presença de Deus e orar nesse instante, pedindo para que Deus te dê sabedoria para perceber claramente um momento seu de vida. Peça a Deus que lhe capacite para construir relações, arravá, amor, compromisso, inegociável. Peça para que Deus volte a aquecer o seu amor pelo seu parceiro, pela sua parceira, pelo seu filho, pelos seus pais, pelo seu irmão, pela sua irmã. Que o arravá que vem de Deus nos invada nessa manhã e nos mova à construção de relacionamentos sólidos e duradouros.